A paz do Senhor, abençoado de Jesus. Jesus abençoe vocês, amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 22, onde a palavra diz assim: Aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abradou o seu jumento, e tomou-se contigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, fendeu-se lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disseram. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: Ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Adorando, tomamos-se a voz. Tomou Abraão a lenha do holocausto. Sobre Isaque, seu filho, ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: O cordeiro, aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe disseram. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou o Isaque, seu filho. Deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão as suas mãos, e tomou-se o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou, disse-se o céu, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendeis as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis um canteiro, por trás dele havendo pelas suas pontas um manto, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, porque o texto é grande. Mas gostaria que vocês meditassem em Gênesis 22, sobre a história de Abraão e do seu filho Isaque. Deus continua com a sua fidelidade com o filho obediente. Abraão era um homem considerado obediente a Deus. Abraão era um homem temente a Deus, obediente a Deus. Ele obedecia a Deus em tudo, e Deus sempre falava com ele. Olha como é, né? Quando a gente obedece à voz de Deus. Como Deus falou com Abraão para levar o seu filho, para sacrificar, né? Deus, ele testou a fé de Abraão. Ainda assim que Deus sabia que ele era um homem de fé, porque Abraão é considerado o pai da fé, por isso que muitos, né, chamam pai Abraão. A própria Bíblia fala, né, chama ele de pai de Abraão, porque ele é um homem de fé, de muita fé. E era um homem muito obediente a Deus. Para você ver como, meus irmãos, como que é a obediência do servo de Deus.
Até Deus, ele tem os seus mistérios, seus meios de trabalhar. Ainda assim que Deus conhecesse Abraão, sabia da fé de Abraão, Deus testou a fé de Abraão, mandando Abraão levar o que ele mais amava, assim, tirando Deus em primeiro lugar, que era o seu filho. Porque imagine, meus irmãos, você ter um filho que Deus lhe deu na sua velhice. Ali foi uma bênção de Deus, foi uma promessa de Deus. E Deus, o próprio Deus pedir para você levar, para sacrificar, fazer daquele filho ali o holocausto de Deus, né? E Abraão foi, e ele obedeceu. Será que no dia de hoje, meus irmãos, os servos de Deus é obediente assim? Será que quando Deus manda fazer algo, determinada coisa, os filhos de Deus fazem? Porque hoje em dia, assim, Deus ele fala com os servos dele, e ainda assim os servos dele têm dúvida. Ainda assim, fica sem entender que é Deus que está falando. E aqui Abraão não, Abraão foi, levou seu filho, chegou lá, preparou aquele fogo, colocou o próprio filho, mas confiando em Deus. Isso é que é fé. Você pegar o seu filho amado, seu filho da promessa, Deus lhe dá uma ordem, você cumprir, chega lá, Deus só olhando, observando a fidelidade dele. Deus ele provou, viu até onde ia a fé de Abraão. E Abraão foi fiel a Deus todo o tempo. Ele levou seu filho, não reclamou, não perguntou a Deus, não ficou especulando. Levou seu filho, chegou lá, preparou tudo, colocou seu filho na lenha. Quando ele ia estender a mão, o anjo bradou, dizendo que ele obedeceu a Deus, né? Que não precisava, que Deus viu quanto ele era obediente, quanto ele temia a Deus. E a gente tem que olhar um exemplo desse, meus irmãos, de fé, e a gente tem que confiar nesse Deus. Se Deus, meu irmão, te determinar algo para você fazer, faça. Porque não importa o que você vai fazer, mas se Deus te mandou, vá. Se Deus determinou algo para você fazer, faça, porque Deus garante. Quando Deus está no negócio, Deus está na situação, não tem como dar errado. Abraão foi, levou o filho dele. E quando chegou lá, nada aconteceu. O próprio Deus proveu um cordeiro ali. Por trás ali de Abraão tinha um cordeiro ali. E ele pegou aquele cordeiro e queimou lá, fez o holocausto lá para o Senhor. Então, assim, isso é uma palavra de fé. Isso assim, aqui quando a gente medita nessa palavra, é para a gente se encher de fé. Deus, ele não mudou. Ele continua sendo desse Deus aqui, dessa Bíblia aqui. Ele continua sendo o mesmo Deus, operando milagre, fazendo promessa, falando conosco. Aqui a gente tem que ver que Abraão era obediente. Tudo que Abraão viveu aqui foi embaixo da obediência. Tudo que Abraão aqui ganhou da parte de Deus foi por causa da obediência. Abraão, em nenhum momento, ele desobedeceu. E se você meditar lá no livro, antes dessa passagem aqui, tem contando a história toda, como o Senhor se apresentou para Abraão, fez a promessa, né, para ele, de Sara, que Sara, uma mulher já na idade avançada, eu não achei, eu meditei na palavra, mas não achei a idade de Sara. Mas provavelmente, dentro dos seus 90 anos, que ela veio engravidar, né, veio ter o filho. Abraão, na passagem de Abraão, tem que Abraão foi ser pai quando com 100 anos. Ele teve Isaac com 100 anos, mas Sara não diz a idade, diz a idade avançada. Mas creio que seja na idade avançada de seus 90 anos. Então, muitas vezes, meu irmão, a gente servo de Deus, sabendo do poder de Deus, lendo uma passagem dessa aqui tão maravilhosa, tão grandiosa aqui, de poder de Deus, como é que a gente não vai crer
no poder de Deus na vida da gente. Tem mulheres hoje, você que é serva de Deus, que não tem filho ainda, e chega e fala para você mesmo, eu não posso ter mais, já passei da idade, não quero mais não, que o tempo já passou. Não fale assim não, minha irmã. Se você tem um desejo no coração, você que é esposa, não tem filho, você tem um desejo no coração de ter um filho, não desista não, porque você já passou dos 30 anos, porque na ciência, né, a ciência fala que a mulher quando passa dos 30, quando chega nos 40, já é perigoso ter filho. Mas é a ciência, né? Ela vai falar pelo que ela estudou, pelo que ela conhece. Mas a ciência não conhece o poder de Deus. Então, você que é mulher, você que não tem filho, não dê ouvido. Se você tem um desejo no seu coração de ser mãe, não perca suas esperanças, não perca sua fé, nem sua esperança. Se você tem um desejo no seu coração e você colocar nas mãos de Deus, se esse for o desejo do seu coração, Deus te concede sim um filho. Deus concedeu a Sara na idade avançada. E Sara teve o Isaac. E olha que coisa linda, como Deus é maravilhoso. Sara, com a idade avançada, ainda deu de mamar ao filhinho dela, o filho da promessa. Ela deu de mamar. Imagine, meus irmãos ou minhas irmãs que estão escutando essa live. Uma mulher já com, vamos dizer, 90 anos, dando de mamar ao seu filho. É uma coisa linda, uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Isso é poder de Deus puro. Isso é milagre, isso é viver milagre. Deus cumpriu tudo que ele falou para Sara, tudo no tempo certinho. Se vocês meditarem aqui na palavra, mais um pouco antes de chegar aqui no Salmo, no versículo aqui, vocês vão ver as maravilhas, como foi que Deus se apresentou para Sara, para Abraão, como falou o tempo que ia acontecer, o tempo determinado, foi tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo, tudo como Deus determinou. Então, meu irmão, eu falo, se você está buscando pelo milagre, se você está buscando por uma cura, tudo é no tempo de Deus. Não adianta a gente se apressar, se adiantar, é tudo no tempo. Só que a gente tem que fazer o quê? Orar. Orar, determinar aquilo que a gente quer da parte de Deus. Para a gente receber as bênçãos de Deus, temos que buscar perseverar antes, para que a bênção venha depois. A bênção não vem para nossas mãos se antes a gente ter perseverado, orado, confiado no Senhor. As bênçãos, ela cai em nossas mãos, ela vem para nós. Quando a gente persevera no Senhor, busca nele, confia nele, ora todo dia. Então aqui assim é muito lindo a passagem de Abraão e Sara. Abraão, um homem de fé. Sabe por que aconteceu, meus irmãos, de Abraão ser pai com 100 anos? Foi a fé dele, que em nenhum momento ele perdeu a fé nas coisas de Deus. Então a gente tem que ser exemplo também. A gente, como servo de Deus, temos que crer sim nesse poder. É na palavra, meu irmão, que a gente tem que se basear na verdade de Deus. É na palavra de Deus, na Bíblia, que a gente tem que se encher de fé, com um livro desse, com as maravilhas desse de Deus, o poder de Deus puro, para mim e para você. Aqui é exemplo de fé. Quando, meu irmão, tua fé estiver fraca, vá meditar na palavra, que tem um livro que fala só sobre a fé. Que pela fé a gente venceu isso, pela fé foi isso, foi aquilo. Eu não me lembro agora qual é o livro, que fala só da fé. Então, meu irmão, minha irmã, se você está com sua fé fraca, medite na palavra, porque a partir do momento que você lê aqui, Gênesis 20,
22. Você vai se encher de fé, porque aqui é milagre de Deus puro. Você olha assim e fala, meu Deus, se Sara com a idade avançada, Deus ele deu Isaac, por que eu com 40, 39 anos não vou poder ter um filho? Vou sim, se for o desejo do seu coração, minha irmã, creia. Creia que você pode sim. E Deus vai te dar teu filho perfeito. Não fique ouvindo a voz de terceiro, de segundo, de terceiro, dizendo que sua idade já está avançada, que você já está velha, que vai nascer com problema. Não. Se você tem Deus na sua vida, se você conhece o poder de Deus, se você confia em Deus, seu filho vai nascer perfeito igual a Isaac, vai ser o filho da promessa. Mas só depende do desejo do seu coração, porque não adianta a gente querer uma coisa se o nosso coração não desejar. Deus, ele concede, ele realiza o desejo do nosso coração. Então aqui é um exemplo de fé para mim e para você, que servimos a Deus. Então tem muitas coisas aqui para a gente aprender. No livro de Gênesis, onde fala de Abraão e de Sara. Tantas coisas maravilhosas, Deus na vida de Abraão. Abraão foi considerado o pai da nação, ele foi um pai da fé, sabe? E Deus disse que tudo que ele tem mais coisas, é só você meditar, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas tem muitas coisas onde Deus fala da promessa de Abraão, as coisas que Deus fez na vida de Abraão. Abraão foi o pai da promessa, o pai da nação. Então, o pai da fé. É muito lindo. Então, creia, meu irmão, minha irmã, no seu milagre, que nada é impossível para Deus. Imagine que hoje a gente tem muitos recursos para, se a gente engravidar, ter um filho. Tem muitos recursos. E naquela época, que os médicos eram diferentes dos médicos de hoje. Mas tinha, meu irmão, antes de ter os médicos, tinha Jesus, tinha Deus, que era o médico dos médicos. Então, assim, quando a gente confia no Senhor e a gente quer algo da parte de Deus, a gente crendo, a gente recebe sim o nosso milagre. É só a gente crer. Quando a gente medita numa palavra dessa, a gente se enche de fé. A nossa fé aumenta no Senhor. A nossa fé cresce. Porque Deus não mudou, não. Deus continua sendo o mesmo. O ser humano é que bota obstáculo nas coisas, que bota impedimento, que não crê de verdade e diz que serve a Deus, mas muitas vezes é da boca para fora. Muitas vezes, quando Deus bota em um processo, para passar um processo, já quer sair dele, já está murmurando, reclamando, não aguenta, se sai. Então, assim, se a gente serve a Deus, a gente tem que suportar o processo, tem que ser provado para ser aprovado. Deus testa, sim, a nossa fé. Olha como Abraão, um homem de fé, e Deus mandou ele levar o filho dele como sacrifício, como... Imagine se hoje Deus fala comigo e com você. Será que a gente ia ter essa fé tão fervorosa de levar o nosso próprio filho? Ou da gente sacrificar algo? Será que a gente não ia estar se apegando a algo, alguma coisa? E será que a gente ia obedecer mesmo a voz de Deus? Tem servo de Deus que precisa mesmo ter muita fé para receber um milagre da parte de Deus. Não é simplesmente falar, dizer que serve a Deus. Tem que servir a Deus de verdade. Hoje eu estava até comentando, assim, eu e minha filha e meu marido, que tem ímpio, meus irmãos, que tem mais fé do que alguns servos de Deus, que servem a Deus, que conhecem a palavra. Hoje está desse jeito. Hoje está desse jeito. Tem ímpio que tem mais fé do que os próprios servos de Deus, alguns servos de Deus, que deixa a desejar na fé. Gente, a gente serve um Deus poderoso, um Deus que faz coisas que a gente olha assim diante dos nossos olhos. Realmente,
É impossível para mim e para você, mas para Deus não. E para a gente obter a vitória, a bênção, o milagre, a cura, a libertação, a gente tem que crer de verdade no Senhor. Porque se não for, meu irmão, se for uma fé meia boca, não adianta não, que as coisas não acontecem. Tem servo de Deus que já serve ao Senhor há 20, há 30, há 40 anos. E você não vê uma mudança na vida, meu irmão. Nunca recebeu um milagre, nunca recebeu uma cura. E a gente olha assim, você não vai falar que não é Deus que opera, porque Deus opera. Você vai logo olhar e dizer, tem algo diferente aí. Ou serve de verdade ou serve pela metade. Porque quando você serve de verdade, Deus opera, Deus cura, Deus liberta. No tempo dele, ele faz, meu irmão, todas essas coisas. Deus trabalha assim nas nossas vidas. Deus cuida de nós. Mas isso Deus, ele quer ver de nós, de mim, de você. Aqui ele viu a fé de Abraão. Ele viu que Abraão era temente a ele, obediente a ele. Sempre eu falo para vocês aqui da obediência. Por isso que temos que obedecer. Porque quando a gente obedece, Deus ele fala, ele trabalha, ele cuida, ele zela. Porque ele vê a nossa fidelidade com ele, a nossa dedicação com ele. Deus ele vê, ele sabe quem serve de verdade e quem não serve. Aí muitas vezes a gente chega, o irmão conta para outro que recebeu um milagre, recebeu uma cura, e o outro irmão ainda fala assim, eita, essa irmã só vive de milagre. Eita, essa irmã, a vida dela é contando milagre. Eita, a vida dessa irmã só tem testemunho. É assim mesmo. A gente que serve a Deus é para contar mesmo o que Deus faz nas nossas vidas. A gente que serve a Deus de verdade, que somos verdadeiros adoradores de Deus, temos que contar testemunho. Porque o nome de Deus tem que ser glorificado, meus irmãos. Eu não posso chegar aqui, ficar só para mim as coisas que Deus faz na minha vida. Eu tenho que dividir, compartilhar com vocês, para que vocês saibam que Deus faz mesmo, que Deus realiza sonho, Deus faz milagre, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. Deus é um Deus do impossível, ele faz sim. Então muitas vezes o irmão deve até falar, nossa, essa irmã só conta testemunho, eita, essa irmã, mas Deus faz a coisa na vida dele. Mas isso aí, meu irmão, é uma busca constante com o Senhor. A gente passa sim, meus irmãos, a gente passa por luta, eu passo por luta, eu passo por prova, eu sou afrontada, eu já fui humilhada, eu já fiquei no deserto, mas tudo que eu passei e passo é na presença de Deus. É para depois o nome dele ser glorificado. Porque tudo é um propósito de Deus. Tudo na vida do servo de Deus, aquele que serve de verdade, é pelo um propósito. A gente não passa nada, meu irmão, nada é em vão. E eu quero nesta noite falar com vocês, creia nesse poder, medite lá na palavra, que Deus fala comigo e com você o tempo todo, meu irmão, através da palavra. As coisas de Deus é muito linda, é maravilhosa. Amém? A palavra falou ao teu coração nesta noite. O Senhor falou contigo nesta noite. Deus proverá na tua vida. Creia no teu milagre. Deus proverá. Deus vai prover na tua vida, na tua casa, na tua família. Creia na palavra de Deus, no milagre de Deus, que Deus vai realizar o teu milagre. Você que é esposa, dona de casa, não tem filho, quer ter um filho, creia, determine a Deus. Tenha fé. Se você não ouvir segunda, terceira voz, ouvir só a de Deus, Deus vai te conceder o teu Isaac. Deus vai te dar a tua promessa. Creia,
porque o Deus é o mesmo de ontem, de hoje, o de eternamente. Amém, meus irmãos? Que Jesus continue abençoando vocês, falando ao teu coração. Fica com Deus.